Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio estar aqui para a nossa conversa hoje. E eu quero continuar falando a respeito do assunto que envolve Gideão, em Juízes capítulo 6, baseando-me na mensagem Se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Essa mensagem foi pregada pelo profeta para trazer, para abrir nosso entendimento, para entendermos a terceira etapa. A terceira etapa é Deus revelando-se a cada um de nós. É Deus abrindo o nosso entendimento para conhecê-lo, quem Ele é, qual o seu caráter, qual a sua obra, qual o seu plano, o que Ele está fazendo hoje. Em outras palavras, nos levar à presença de Deus. Então, nós temos isso aqui no livro de Gideão, algo muito maravilhoso para se entender, que é um paralelo com os dias de hoje. Juízes 6, quando Israel havia pecado, e Deus então os entregou na mão dos inimigos. E 3 poderes se assenhoraram da nação, e esses poderes vieram para destruir a lavoura, a agricultura, roubando o alimento e, consequentemente, trazendo miséria e pobreza sobre a nação. Então, depois, aliás, isso durou por 7 anos. No final desses 7 anos, então, Deus envia um profeta. Não se sabe de onde ele veio, qual o seu nome, apenas sabe-se que ele veio pregar a palavra para levar a nação de volta à fé original, para levá-las de volta aos dias de Moisés, no tempo do Êxodo, quando Deus tomou um profeta. Veja, e esse profeta, com uma vara na mão, debaixo de uma comissão, guiado pelo pilar de fogo, o anjo do Senhor, chegou no Egito e libertou o povo de Deus da servidão. Deus destruiu os opressores, Deus destruiu o inimigo, e Deus os colocou na terra da promessa. Eles herdaram a terra da promessa. Então Deus manda um profeta escriturístico para apontá-los o caminho, para apontá-los a via de libertação, o plano de Deus. Depois que o profeta sai de cena, então Deus aparece em carne humana, na forma de um homem. Veja, essa é a terceira etapa. A terceira etapa é conhecer a Jesus Cristo manifestado através do seu corpo, que é a igreja, na mesma forma que ele apareceu para Abraão nos dias de Ló. O mesmo Deus que veio a Abraão, debaixo dos carvalhais de Mamre, era o mesmo Deus que estava agora aparecendo para Gideão, depois que o profeta sai de cena. Veja, a terceira etapa para nós hoje é a revelação de quem Deus é. Veja, a revelação de Jesus Cristo em nossos dias. Veja, o ministério do Filho do Homem, agora, através do seu corpo é a igreja. E essa revelação de quem Deus é, veja, aonde ele está escondido, atrás de peles humanas, a sua obra redentora. Veja, ele agora desceu para devolver o título de propriedade a semente real de Abraão. Da mesma forma, o anjo apareceu para Gideão para devolver-lhe as terras, expulsar o inimigo e trazer a vitória à nação, estabelecendo-os na terra da promessa. Veja, mediante o poder sobrenatural da presença de Deus. Veja, de forma visível primeiro e depois de forma invisível, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque quando Deus envia um homem, Deus vai junto com esse homem, ou dentro desse homem, melhor dizendo. Então Deus aparece em carne humana para trazer a Gideão a segurança de que Deus era com ele. Mas primeiro ele precisava ser levado à presença de Deus. Então, quando nós podemos entender o que é a primeira etapa, a segunda etapa e por conseguinte a terceira etapa, veja, o desvelar de Deus, pregou o profeta, o poderoso Deus desvelado perante nós. Cristo é o mistério de Deus revelado, provando sua palavra. E tantas outras escrituras para mostrar, veja, Deus hoje, veja a revelação do Filho do Homem, o mesmo Deus que operou aqui no passado, veio operar aqui no tempo do fim. E para isso Deus precisa abrir os olhos do nosso entendimento, para conhecê-lo aqui em nossos dias. Então ele prega de manhã, necessário vos é nascer de novo, porque sem o novo nascimento, sem a revelação de quem Jesus Cristo é, nós não poderemos vê-lo. Ele disse a Nicodemos em São João 3, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
Depois ele acrescenta: se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E Jesus nos autorizou a pregar que o reino de Deus está entre nós e em nós. E Lucas 17 fala que o reino de Deus viria não com aparência visível, mas invisível, ele estaria em nosso meio. Então, o que nós temos, o que recebemos de revelação? Veja, o ministério do profeta, a terceira etapa, quando ele sai de cena, ele revelou Deus, revelou o sétimo selo, revelou Lucas 17:30, foi a abertura do sétimo selo, para mostrar que Deus estava em nosso meio, realizando as mesmas obras, operando os mesmos sinais, para trazer a igreja na condição de ser transformada, a fé para o arrebatamento. Esse é o mistério dos 7 trovões, esse é o grande avivamento ao redor da palavra prometida pelo profeta. Agora, seguindo em nossa análise na mensagem, seguindo a Bíblia em Juízes 6, que é um paralelo com os nossos dias, o que seguiu? Veja, o Deus que respondeu com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Ali estava Gideão, veja, um homem escriturístico, por isso o anjo lhe chamou de homem valoroso. Valoroso porque ele era um homem escriturístico. Vai nessa tua força, disse o anjo, porque ele se baseava totalmente no Deus escriturístico. Ele queria ver os sinais, mas os sinais escriturísticos que Deus havia operado no passado através de Moisés, através de Abraão, através dos patriarcas, porque ele queria aquele Deus, não uma ideia qualquer, não uma aparição qualquer, não sensações qualquer. Ele queria o Deus bíblico, o Deus escriturístico, e por isso Deus o chamou de um homem valoroso. E é a esse tipo de homem que Deus se revela de acordo com a Escritura, de acordo com o que disse o profeta. Logo então ele queria um sinal, porque é onde Deus está, há sinais. E ele foi lá e buscou a sua oferta. O cabrito imolado, o sangue derramado, pão asmo, pão feito com farinha, e assim por diante. E trouxe isso, cozeu o cabrito, trouxe numa panela, e o anjo disse: põe sobre a rocha, porque todo o nosso sacrifício tem que ser colocado sobre a palavra, debaixo do sangue. Existe algo muito poderoso, se nós pudermos entender. Se quisermos ter nossas vidas mudadas pelo poderoso fogo do Espírito Santo, para consumir o velho homem, consumir a velha natureza, nos transformar, temos que ser colocados sob o altar de bronze do julgamento. Então o anjo tocou com a sua vara a oferta, o fogo desceu, queimando o sacrifício, subiu uma fumaça e o anjo desapareceu no meio da fumaça. Mas, veja, logo depois Deus começou a operar através do seu Espírito, de forma invisível, e começou a revelar a Gideão o que ele tinha que fazer. E aqui agora, se Gideão quisesse ver milagres, Gideão precisava obedecer a mensagem do anjo. O que nós precisamos hoje? Veja, não precisamos do retorno do profeta. Precisamos obedecer a mensagem pregada pelo profeta. Então, seguindo nossa leitura, Juízes 6, a partir do verso 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão, ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Veja, o anjo havia desaparecido, mas o anjo não deixou de se comunicar com ele e tornou o anjo a falar comigo. Agora não mais em forma de um homem, agora através da revelação. Veja, vamos repetir o verso 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Veja, Deus estava em carne humana. Qual que é a próxima passe? Qual que é o próximo passo? A continuidade. O que continua o Apocalipse 10:7? Houve um espaço ali e tornou o anjo a falar comigo. Agora, não mais através do profeta, através do Espírito Santo no homem interior. E tornou o anjo a falar comigo. Veja, então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse a Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, veja, o anjo não estava mais presente. Não estava mais aquele homem com o cajado na mão, na frente dele. Ele havia desaparecido no verso 22. No verso 23,
Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. O anjo já estava falando ele, através do Espírito Santo. Seguindo então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofrá dos Abiezritas. E aconteceu, naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, veja, o anjo está falando agora, revelando-lhe, veja, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Que coisa preciosa! Por que o segundo boi? Porque a segunda cavalgada, Apocalipse 10, verso 8, e tornou o anjo a falar comigo. Essa é a segunda cavalgada. Esse é o desdobramento dos 7 trovões. Esse é o desdobramento do 7º selo. Um homem ungido, agora um povo ungido. É o que a Escritura nos revela. É o que está escondido. Por que não o primeiro boi? O segundo boi? É algo para pensarmos. Veja, o segundo boi de 7 anos. Veja, é algo tremendo. A segunda cavalgada, debaixo dos 7 trovões, debaixo do 7º selo. Veja, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Veja, o anjo estava lhe dando uma ordem. Se ele quisesse ver a operação de milagres, ele tinha que quebrar o afeto, tinha que quebrar o comprometimento, tinha que quebrar os compromissos que ele tinha com família, especialmente com seu pai. E essa é uma coisa muito difícil para nós. O respeito humano, os respeitos que a Bíblia fala. Quem respeita a aparência de um homem, veja, Deus não pode operar através desse homem. E Deus sabia em que ponto tocar na vida de Gideão. Ele tinha comprometimento com família, comprometimento com seu pai. E o anjo queria quebrar isso, e o anjo exigia obediência. Que coisa extraordinária. Veja, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então, o profeta na mensagem, se Deus é conosco, onde estão seus milagres, rapidamente, 117, contudo Gideão e aquelas pessoas, antes que pudessem ir, ou pudessem sempre ver esses milagres de Deus, havia uma condição que tinha que ser submetida. Para encontrar, para ver o poder de milagres, ele tinha que crer. E eles também tinham que crer e obedecer a palavra do profeta para ver os milagres de Deus. Agora recorde, antes que eles pudessem ver os milagres, eles tinham que obedecer o que o profeta dizia. E antes que possamos ver os milagres de Deus, nós deveríamos ter obedecido o que os profetas disseram. A Bíblia é o profeta para nós. Se um homem, não importa quanto ele chame a si mesmo de profeta de Deus, de batista, de metodista, de pentecostal, e o que for, seja o que for, que ele chame a si mesmo. Se esta palavra não estiver vivendo nele, ele não é um profeta. Ele pode ser um profeta, mas um falso. Profetas verdadeiros falam esta verdadeira palavra e então coloca Deus exatamente como o mesmo Deus, o mesmo poder, as mesmas palavras, todas as mesmas coisas. Veja, a verdadeira palavra. Agora, eles tinham que acreditar na palavra dos profetas e obedecê-la antes que pudessem ver os milagres de Deus. Então havia um altar que tinha que ser quebrado na casa de seu pai. Muitas vezes nós criamos altares dentro de nós mesmos. Temos respeito às pessoas, respeito a certos líderes, respeito a certos anciãos. E Deus não pode operar milagres enquanto tivermos algo em nosso coração que for maior do que Deus, que estiver em primeiro lugar. Ele quer a primazia, ele quer o primeiro lugar. Essa segunda cavalgada não há lugar para homens, para ídolos, para maiorais, para grandes homens. Todo esse altar tem que ser destruído. Obediência. Veja, não terás outros deuses diante de mim. Ele tinha que quebrar o altar de Baal, matar o segundo boi de 7 anos. Uma clara evidência daquilo que seguiu a mensagem do profeta. Depois que Deus nos revelou que Deus estava em carne humana. O que segue?
Deus comissionando homens escriturísticos que podem dar continuidade à mensagem pregada pelo profeta. Deus te abençoe, espero que ajude. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.